Olá pessoal, Namastê. Gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre meditação. Nós vivemos uma época hoje que é uma prática que está em voga, né? Muito se fala sobre a meditação, muito se estimula também sobre a meditação. E eu venho estudando também este tema através do yoga. O conceito de meditação através do yoga. E outras formas também, outras linhas de pensamento orientais em relação à meditação. A palavra meditação, ela foi bastante disseminada e hoje o conceito de meditação ele é um tanto quanto confuso e traz diferentes conceitos. Você pode encontrar diferentes formas de meditação. Se você perguntar para 10 pessoas que fazem meditação, é muito possível que essas 10 pessoas expliquem o que elas fazem como meditação de uma forma completamente diferente umas das outras. Então, como se expandiu tanto, né, então a palavra também vai se transformando ao longo da forma como ela é utilizada. Né? Então, quando eu ouço a palavra meditação, não significa muita coisa. Né? É uma palavra que não determina exatamente alguma coisa. Né? Que meditação? Que tipo de meditação? De que forma? Mas existem hoje disseminadas pelo mundo diversas formas e técnicas diferentes, completamente diferentes, que são denominadas como meditação. Dentre essas muitas formas que existem, eu classificaria de duas formas. A meditação ativa, aquela que eu interfiro no processo intencionalmente, independente da forma, já vou explicar também. E aquelas que são passivas, das quais eu não interfiro no processo. Das meditações ativas, a gente pode encontrar meditações como forma de dança, meditação caminhando, pode ser uma forma de meditar caminhando, existem formas e técnicas para isso. Meditação ativa cozinhando, trabalhando, tocando um instrumento. De diversas formas você pode aplicar esse termo da meditação e existem técnicas específicas para isso. As que eu mais gosto, que servem muito para mim, que fazem muito sentido, são as meditações passivas, das quais nós não interferimos no processo. Antes de falar da meditação passiva, lembrei agora, tem meditações ativas que você pode estar parado, sentado ou deitado, mas sem movimentar o corpo, mas movimentando o aparelho psíquico. Então, por exemplo, tem meditações que usam mantras, que você fica repetindo mantras mentalmente ou verbalmente. Tem meditações que você faz visualizando os 7 chakras, visualizando luz. Tudo isso são meditações ativas, porque você está, de alguma forma, intencionalmente interferindo, ainda que o corpo está parado, mas a sua mente psíquica está ativa. Você está intencionalmente direcionando a sua atenção
para qualquer uma dessas formas e técnicas. Isso tudo é muito legal, pode ajudar muito, depende muito de pessoa para pessoa. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é que em algum momento nós vamos ter que mergulhar nessa meditação passiva, que é uma meditação que não tem a interferência voluntária nem do meu corpo, ou seja, eu fico completamente parado, e nem o movimento intencional da minha mente. Muito se fala também, nós já vamos falar disso, sobre aquietar a mente ou silenciar a mente. Mas vamos supor que eu tenho a intenção de aquietar ou silenciar a minha mente. E eu intencionalmente crio uma certa tensão no sentido de criar uma atenção e direcionar essa atenção, seja para uma visualização de cor, de luz, de imagem, de qualquer coisa que seja. Eu vou entrar em um processo de impasse, porque ao mesmo tempo que eu quero silenciar a mente, eu estou estimulando ela. Então tem essa outra forma de meditar, que eu chamaria de meditação passiva, que é uma forma em que o corpo está parado, de preferência sentado. Por quê? Porque se você deitar, a chance de você dormir é muito grande, principalmente para pessoas que não estão acostumadas. Né? O nosso corpo, quando nós deitamos, ele entende que é o momento de descansar e muitas vezes você apaga sem mesmo se dar conta disso, vai lembrar só a hora que acorda. Então, é indicado que para as meditações, sentado é a melhor posição. Além disso, tem a questão da estrutura da coluna, estar alinhada, que tem a ver com o posicionamento dos chakras, da energia interna, que vai circular de uma forma mais livre. Mas também sem entrar muito nisso, porque o que eu quero trazer aqui é uma meditação passiva da qual nenhum esforço é demandado do corpo físico, de forma voluntária, e nenhum esforço é demandado do corpo psíquico, da sua mente pensante. A mente também, dentro do yoga, tem vários aspectos, mas aqui eu estou tratando a mente como o aspecto em nós que cria pensamentos, tá? Então, simplesmente eu me sento. E um detalhe também, nós podemos meditar com música ou sem música. Com música é uma forma também de ativar a meditação. Por quê? Porque a música vai, de alguma forma, direcionar a sua atenção para algum lugar. Se for músicas com melodias, músicas que têm harmonia, que têm melodia, elas vão tocar no seu emocional. Então tem pessoas que estão meditando e começam a chorar. Não tem nada de errado com isso. É uma forma de meditação. Mas não é, do meu ponto de vista, o suprassumo da meditação. Que é superar as necessidades mais básicas do corpo, mantendo ele parado. Superar as necessidades emocionais, sem se envolver com as emoções. Sem direcionar. Por isso que a meditação totalmente passiva, ela é ideal que não se faça nem com música, porque a música pode te levar para um caminho e geralmente é emocional. São raras as músicas, tem músicas específicas para isso, mas daí não é música, né? Seria um tipo de som. São sons monossons, ou que ele não vai criar em você, dentro da sua mente, essa conexão emocional. Né? São sons específicos de vibrações que pode ajudar na meditação,
e que não vão te levar para um caminho emocional. Porque nós não queremos, em última instância, isso na meditação. Pode até ter uma meditação específica, outra que você vai se conectar com suas emoções, ok. Mas o que eu estou querendo trazer aqui é algo maior, que está além das emoções, está além dos pensamentos, dos sentimentos. Eu vou fazer um vídeo também aqui para o canal sobre esses aspectos, o que é pensamento, o que é emoção, o que é sentimento, porque a gente tem uma linguagem popular sobre esses termos, mas talvez a gente nunca tenha observado dentro de nós como esses aspectos se manifestam. Isso também é uma meditação. Você identificar esses aspectos emocionais, sentimentos, pensamentos, quais são esses aspectos dentro de mim que estão vibrando com mais força? Por que eles acontecem dessa forma? Então você vai começar a dominar a sua mente. Você não vai ser mais refém. Esse é um dos objetivos da meditação. Conhecer a própria mente, o seu funcionamento, através da observação passiva, que eu também posso ensinar aqui no canal. É bem simples, mas é um dos objetivos desse vídeo, que é a meditação passiva. Uma das formas, então, dessa meditação passiva, da gente fazer, seria através da autoobservação. Mas não é uma observação que nós estamos acostumados. Quando você vira para alguém e fala, observa isso, olha ali, as pessoas vão com a intenção de analisar, questionar. Essa observação da meditação passiva, que eu me sento, coluna alinhada, posso ou não estar com os olhos fechados, e aí também tem uma implicação. Se eu fecho os olhos, eu abro um outro campo interno para dar mais atenção para o aparelho psíquico. Ou seja, eu vou me concentrar mais nos pensamentos. Para algumas pessoas pode ser uma coisa benéfica, para outras não. Por quê? Se eu fecho os olhos, eu posso viajar na maionese. E tem técnicas para isso também, que nós ensinamos. Você aprender a, mesmo de olhos fechados, não ficar viajando e ser capturado pela magia e o encantamento dos seus pensamentos, suas emoções internas. Mas começa daqui, dessa observação passiva, que é uma observação sem a intenção de criar julgamentos, sem a intenção de querer modificar os pensamentos, sem a intenção de interferir, de criar histórias, enredos entre esses pensamentos. Eu vou dar um exemplo. Você sentou lá para meditar. Você fechou os olhos. Aí, quando você está meditando, maravilhosamente bem, o bebê do seu vizinho começa a chorar, a espernear e a gritar. E ao mesmo tempo que isso acontece, surge em você, através dessa percepção que você ouviu o bebê chorando, surge em você um sentimento de negação ou de raiva, porque você não queria que nesse momento esse bebê estivesse chorando, porque você julga que ele está atrapalhando o silêncio da sua meditação. Isso é criar. Quando você se envolve com o sentimento, com o pensamento, fica muito difícil se afastar dele. Percebe? Uma coisa é eu ouvir o bebê chorando. A outra coisa é eu sentir raiva porque o bebê está chorando, porque ele não está me deixando meditar. É um exemplo. Se eu sentir raiva, eu já me conectei com o pensamento, já criei história. Porque o fato é o fato, o bebê está chorando. Você pode estar meditando com o bebê chorando ou sem bebê chorando. O fato de você se incomodar porque o bebê chorou é porque você já se envolveu na sua própria carga emocional. E tem técnicas para isso. Para a gente aprender a se dissociar
desse contato mais profundo que nos captura diante de qualquer percepção. Eu dei o exemplo do bebê, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser o moço do gás que passa, pode ser o cachorro, é bem comum. Né? Uma das formas de lidar com isso é aceitar. Percebe que é uma meditação passiva, mas ao mesmo tempo ela vai exigir uma certa atividade mental, um comportamento, um posicionamento mental diante da própria percepção. Quando eu percebo que a criança está chorando e vem um pensamento de incômodo, que eu não gostaria que ela estivesse chorando, porque ela está me atrapalhando, ao mesmo tempo eu posso trazer um contrapensamento dizendo para mim mesmo mentalmente: ok, é só um bebê chorando, os bebês choram e não importa, isso não atrapalha a minha meditação. E continuo em silêncio, observando o estado do meu momento presente. Eu não tenho a intenção dessa observação de ficar identificando o que entra e o que sai dentro desse campo. Mas é óbvio que naturalmente isso acontece. Na meditação essa que eu estou falando para vocês, que é passiva, que eu acho que é o caminho para um lugar que nós chamamos de samadhi, dentro da filosofia e cultura do yoga, que seria um estado interno da meditação, em fato. Quando a meditação acontece, é quando você se desprende, você se desconecta conscientemente de tudo aquilo que pode em você causar esses efeitos reativos emocionais. Uma pessoa, quando está em profunda meditação, ela pode até se abster, também isso é um outro assunto, dos sentidos, que é pratyahara. É um outro aspecto da meditação, do qual ela se volta tanto para a profundeza do seu estado de consciência, que ela altera a sua capacidade de percepção. Mas inicialmente, para a maioria das pessoas, essa autoobservação passiva deve acontecer sem criar conflito com a própria percepção, com os próprios pensamentos que surgem durante a meditação e, como consequência, os sentimentos e emoções que acontecem durante o período escolhido da meditação. Para finalizar, para não ficar muito longo esse vídeo, sobre silenciar a mente. Existem diversos pontos sobre esse tema, sobre silenciar a mente, o que é silenciar a mente, se é possível parar de pensar. Aqui é um assunto complicado. Complicado não, delicado. Por quê? Porque cada pessoa que está falando sobre meditação e fala de um lugar diferente. Nem todas as pessoas que meditam têm a mesma experiência. Cada pessoa vai ter a sua própria experiência. O que pode ser para uma pessoa um estado de não pensamento, para outra pode ser um estado que tem pensamentos, mas esses pensamentos não mais sugam a sua atenção e interferem na sua forma de meditar. Por exemplo, vai dizer alguém que é impossível parar de pensar, porque esse é um aspecto natural, da natureza da sua mente, criar pensamentos, mas depende do nível que a pessoa lida com o seu aparelho psíquico. Tá? Eu acredito que sim, é possível parar de pensar. Mas esse não deve ser o objetivo de quem está buscando a meditação. Acredito que quem está buscando a meditação, de alguma forma ou de outra, quer encontrar uma paz interior. Para esse início,
que eu indico para as pessoas é um exercício diário muito simples, mas muito difícil de ser feito, porque nós estamos condicionados a fazer as coisas da forma contrária, que é falar. Nós falamos muito o tempo todo, as pessoas falam muito o tempo todo. Sabe aquela cena quando você entra num elevador e tem pessoas que você não conhece e fica um clima meio esquisito, um clima meio assim, será que eu falo alguma coisa? Será que eu não falo? E as pessoas falam qualquer coisa do tipo, nossa, o tempo tá... Fala sobre o tempo, né, que é o assunto mais comum. O tempo isso, o tempo aquilo, pois é. Um assunto completamente inútil. Pois é, porque as pessoas não conseguem ficar em silêncio. Por que as pessoas não conseguem ficar em silêncio? Porque elas têm muita informação dentro da sua mente. Por que elas têm muita informação dentro da sua mente? Porque elas ficam se alimentando o tempo todo dessas informações. As pessoas estão no celular o dia inteiro, televisões ligadas, rádio, internet, tudo. Tudo isso são um monte de informações que a sua mente vai armazenando e ela registra tudo. Tudo. Só tem uma parte da sua mente que vai selecionando aquilo que para você é mais importante ou não, mas ela registra tudo. Por isso que eu não vejo mais televisão. Porque conscientemente não me interessam os assuntos que passam na televisão. Por que eu vou deixar a televisão ligada? Se eu sei que a minha mente está registrando tudo aquilo. Aí a pessoa vai sonhar, tem pesadelo. A pessoa tem várias sensações ruins. Por quê? Porque ela fica alimentando essas frequências de energia. A sua mente fica transbordando de tanta informação que ela precisa falar. Pede para a pessoa ficar um dia sem falar nada. Não consegue. Justamente porque nós somos condicionados ao tempo todo estar consumindo, fazendo alguma coisa. Então, se você quer meditar, se você quer buscar esse caminho da meditação, eu aconselho você a buscar meditações que para você façam sentido, mas também faça meditações completamente em silêncio. E você não precisa ficar 1 hora, você não deve se martirizar para fazer a meditação, tem que ser algo agradável. Então, comece com 5 minutos, 10 minutos, vai aumentando de acordo com a sua percepção. Se você percebe que você pode modificar o tempo, vai modificando. Tem dias e dias, tem dias que você está mais disposto, outros menos, mas a grande dica é, fale menos. Consuma menos informações que são inúteis para você. De todas essas informações que você consome diariamente, eu tenho certeza que se você enxugar elas, você vai chegar num número bem reduzido, que são aquelas que para você importam. Se você gosta de assistir televisão, tá bom, assista televisão. Mas não é tudo que está transmitindo televisão. Então, talvez se você estiver, sei lá, fazendo alguma outra atividade e você não está de fato assistindo a televisão, você pode desligar a televisão, para você não ficar consumindo aquele monte de informação que vai virar um lixo dentro da sua mente, seu inconsciente. Então, fala menos. As pessoas falam muita besteira, muita, o tempo todo. Então, observa a sua fala, as coisas que você fala, os assuntos e temas que você se envolve. Esse é um dos caminhos. Falar menos, observar os próprios pensamentos, ficar mais em silêncio. Você vai encontrar um lugar de paz dentro de você. Na verdade, esse lugar já existe, já está aí. Ele seria o que eu chamo de pano de fundo. Você coloca tanta coisa na frente que você não pode ver ele. É um amontoado de informações que está na frente.
Se você tira essas informações, o que vai sobrar é exatamente aquilo que é esse lugar da paz interna, paz interior. Ok? Então, gratidão. Queria compartilhar com vocês essas informações sobre a meditação, que seja útil. E aquilo que não for útil também, joga fora. Namastê.